O problema de muitas pessoas que às vezes até é ungida por Deus, mas não espera Deus direcionar. Ela quer se direcionar. Ela quer sair da visão que Deus deu para ela. Ela não pode, tem que aguardar o direcionamento de Deus na sua vida. Quero convidar a igreja hoje a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Salmos. Sefer Tefarim, no número 51. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Está escrito assim na palavra do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos parecem mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isso, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Senhor Deus, eu quero te glorificar por tua palavra. Toma nossas vidas em tuas mãos. Continue falando conosco no nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Poder sentar. Deixa ela profetiza. Deixa ela profetizar. Não, pode deixar ela à vontade. Eu falei com ela, se tem alguém que merece estar em cima desse altar, é ela. Mais intimidade com qualquer um de nós aqui. Glória a Jesus. Igreja, eu louvo ao Senhor por esta oportunidade de estar podendo, uma vez mais, ministrar com os irmãos aqui. E o Senhor colocou essa palavra ao meu coração no livro de Salmos, pois bem sabemos que o livro de Salmos ele é um livro composto de muitas orações, metade dele, escrito por Davi, mas aqui tem Salmo de Moisés, aqui tem Salmo dos filhos de Corá, aqui tem Salmos de Salomão, muitas orações, muitas canções. Todos esses salmos foram transformados em canções que são entoadas. Eu em casa eu gosto muito de ver, como estou na pegada do hebraico, eu boto no YouTube os judeus lá cantando. Poxa, coisa linda, os caras nasceram para cantar mesmo, muito, muito lindo. E eles louvam muitos salmos, e é muito lindo ver todo o ritual que eles, todo o temor que eles têm. Aqui na epígrafe de muitos textos do salmo, você vai ver salmos de degrau, ou seja, são salmos que é entoado a cada degrau que os judeus vão subindo ao templo, eles cantam um salmo. É uma coisa linda. Pena que não dá tempo de contar toda a cultura e o ritual que tem em torno dos salmos, só a gente para dar uma pincelada. E esse livro é maravilhoso porque aqui tem pessoas que viveram momentos alegres, tem pessoas que estavam irados, querendo a morte do próprio Davi, querendo a morte dos seus inimigos.
tem salmos que ele pede a mão de Deus, tem salmos de vários, é uma mistura de sentimentos o livro de Salmos. Mas só que são sentimentos puros, sentimentos sinceros. Ainda que a gente vê algum salmo com um teor de ódio, vamos dizer assim, de ira, mas você vê que é na mais pureza da alma. Tristeza, angústias. Nenhum salmo aqui foi escrito para poder impressionar alguém. Nenhum salmo aqui, não. Isso aqui são salmos diretamente falados com Deus, no âmago da alma. É a alma transparecendo. Por isso que esse livro aqui é tão poderoso. Porque o salmo aqui, ele expressa todo o sentimento daquele que orou, daquele que escreveu. E o Salmo 51, bem conhecemos ele, mas iremos dar algumas pinceladas aqui. É o salmo escrito por Davi. E vamos aqui, irmãos, a gente sempre fala desse salmo, sempre quando pode, quando Deus manda. A gente sempre fala da história de Davi. São duas histórias muito inspiradoras na Bíblia Sagrada, do livro de José em Gênesis, e de Davi em 1 Samuel e 2 Samuel. Só que este salmo aqui é uma coisa muito interessante, porque nós estamos diante de um homem destruído. Estamos diante de um homem devastado, não pelo inimigo, porque Davi ele venceu todos os seus inimigos, mas ele não conseguiu vencer a ele mesmo. Aqui a gente está vendo um desbravador, aqui a gente está vendo um guerreiro, aqui a gente está vendo alguém que tão jovem passou pelo preconceito dos irmãos ali, né? Até do próprio pai. Ontem foi falado de José. José ainda tinha o amor do pai, mas Davi nem isso muito do pai tinha. A única coisa que o pai via em Davi era ser um pastor de ovelhas, e ele constantemente ficava lá atrás das malhadas. Não era nem as puras, eram as malhadas. E Davi venceu isso. Davi foi ungido a rei. Esperou o tempo de Deus, mesmo ungido. Davi poderia reclamar o reino. Não, Samuel próprio, quem ungiu ele foi o único profeta que tinha. Tanto que ele tinha que exercer 3 funções. Isso aqui dá mensagem. Eu já vou lançar aqui. 3 funções, ó. Porque não tinha ninguém apto para fazer, ninguém queria fazer. Samuel foi juiz, Samuel foi profeta e Samuel foi sacerdote. Olha, glória a Deus. Deus queria isso? Não. Mas só quem estava na brecha era Samuel ali, irmão. Né? Quando eu falo na brecha, na condição, espiritualmente falando, de fazer, de exercer. Quando ele nasceu, ele foi entregue a Eli o preparou, e ali ele fazia essas 3 funções. Então quem ungiu Davi não foi alguém qualquer, foi Samuel. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque o rei Saul já tinha sido rejeitado. Até Samuel amava o rei Saul. Samuel amava. Foi um discípulo de Saul, foi um discípulo de Samuel. Mas Samuel entendeu que Saul estava tão desviado que quando Deus mandou ele ungir Davi, Samuel pensou mais, se ele descobrir, ele vai me matar, pô. Saul vai me matar. Mas foi lá, Samuel ungir Davi. E então Davi podia, naquele momento da unção, e não foi oculto. Não foi no oculto que Davi foi ungido. Foi na presença dos irmãos. E Davi poderia reclamar o reinado ali, agora eu sou rei. Samuel me ungiu, me respeitem. Agora eu sou o cara. Vocês viram, não viram? Samuel não escolheu nenhum de vocês, escolheu a mim. Né? Na linguagem de hoje, né? Dorme com esse barulho aí agora. Você vai ter que me engolir, né? Mas não. Davi foi ungido e voltou para apacentar as ovelhas do seu pai. Aleluia! Glória a Jesus!
Está aí um dos motivos pela qual Deus escolheu Davi. E Samuel começou a entender isso. A humildade de um servo. Isso é muito importante na nossa vida, a nós que servimos ao Senhor. A humildade de um servo. Davi, ele se colocou no lugar dele, estou ungido, mas eu vou esperar Deus fazer na minha vida. Vou continuar respeitando o papai, vou continuar respeitando os meus irmãos mais velhos e vou continuar a apacentar a ovelha dos meus pais. Louvado seja, porque unção na vida de alguém não é para ela ninguém pisar e nem maltratar ninguém, mas é para ela entender que é Deus escolhendo ela, aleluia, para algo especial. Oh, aleluia, louvado seja. E ele entendeu o seguinte: da forma que Deus me ungiu, Deus vai me direcionar. Oh glória, o problema de muitas pessoas que às vezes até é ungida por Deus, mas não espera Deus direcionar, ela quer auto se direcionar, ela quer sair da visão que Deus deu para ela. Ela não pode, tem que aguardar o direcionamento de Deus na sua vida. Davi passou por isso. Davi obedeceu. Davi teve, porque quando é chamado por Deus, o próprio Deus se encarrega de criar oportunidade. Você pode receber essa palavra nessa noite? Só quem tem promessa de Deus, não se preocupa, o próprio Deus vai criar as oportunidades. Oh glória, você pode adorar ao Senhor nesta noite? Deus, Ele cria as oportunidades, e a oportunidade foi dada para Davi. Aí você pergunta, mas pastor Alex, quando ele matou o leão? Não, ninguém estava vendo. Quando ele matou o urso? Não, ninguém estava vendo. Mas a Bíblia nos ensina que pelo coração duro de Saul, pela sua malignidade, Deus permitiu um espírito imundo atormentar Saul. Saul não dormia, Saul vivia com insônia, Saul vivia para lá, Saul ficava igual churrasquinho na brasa, para lá e para cá e para lá. Saul era ignorante, Saul maltratava os discípulos, Saul estava perturbado da cabeça, Saul estava vendo, eu estou aqui dentro do texto, entender como é que estava a mente de Saul. Ele estava atribulado, ele estava perturbado, ao ponto de as pessoas reconhecerem que Saul não estava no seu estado normal. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia, olha aí Deus criando a oportunidade. O que nós vamos fazer com Saul? Como é que nós podemos ajudar Saul? Aí alguém se levanta e fala assim, olha, tem um jeito que chama alguém para cantar, a música alivia, a música ela relaxa. Aí alguém se levanta e fala, opa, eu conheço um, ele é de gentil aspecto, ele é franzininho, oh glória, ele é um rapaz de boa aparência, e olha, ele toca uma harpa como ninguém, oh aleluia, eu já vi ele pastoreando as ovelhas do pai dele, e eu fiquei hipnotizado quando ele tocava aquela harpa, não tinha ninguém assistindo, era só árvore e as ovelhas, mas ele cantava, parecia que tinha uma multidão ouvindo ele, aleluia. Eu posso conjecturar dentro do texto, sem ferir o texto, de repente se alguém fala assim, nossa, qual é a tua inspiração para você louvar tão bem assim? E ele me disse, a minha inspiração vem de Yahvé, que fez o céu e a terra, o meu pastor, aleluia, que não me deixa em falta de nada. Existe ele, o Davi. Chama ele. Olha aí, Tiagão, a oportunidade. Não precisa forçar a barra, não precisa dar jeitinho. E agora eu quero aqui habituar isso para todos os aspectos da nossa vida. Você pode receber essa palavra? Eu não estou dizendo só na vida ministerial, eu digo na vida profissional, eu digo na vida sentimental. Não precisa dar jeitinho. Se Deus tem uma promessa na tua vida, Ele vai realizar e pronto. Quem recebe essa palavra? Eu vou apertar um pouquinho porque Jesus me convida. Se Deus te prometeu fazer crescer no teu trabalho, você não precisa puxar tapete de ninguém.
ninguém, você não precisa falar mal de ninguém para o teu patrão, você não precisa maltratar ninguém, você não precisa bajular patrão, porque a promessa que ele te fez foi Deus, e é Deus que vai realizar. Oh glória, você pode adorar a Ele, você pode adorar a Ele, aleluia. Se Deus te prometeu algo na tua vida material, você não precisa se enforcar em dívidas, você precisa entrar em negócio que não é para entrar, você não precisa antecipar ninguém. Se Deus te prometeu, na hora certa vai acontecer, quando menos você esperar a porta vai abrir, aleluia, o negócio vai fluir. Oh glória, você não precisa subornar ninguém, você não precisa entrar no sistema, aleluia, corrupto de ninguém, porque o próprio Deus, se fez a promessa, Ele vai te garantir. Oh glória, na tua vida sentimental, se Deus te prometeu algo maravilhoso, você não precisa sensualizar, você não precisa andar na rua expondo a sua carne para chamar a atenção de ninguém, você não precisa ficar em site de encontro, em site de encontro evangélico, em site de encontro gospel, você não precisa se oferecer. O próprio Deus, se Ele te prometeu a vitória, Ele vai te dar a vitória, porque Ele tem a promessa, e Ele faz questão de cumprir com a sua promessa. Oh, aleluia! Você pode adorar a Deus nessa noite, enquanto isso, vai se preparando, vai buscando, vai se organizando. Olha, eu escutei uma palavra, cara, que palavra, eu estava vendo na internet, uma entrevista do Nicolas Ferreira, e eu achei interessante aquilo que ele falou. Ele falou assim: poxa, meu pai me falou o seguinte, não adianta, é melhor eu estar preparado sem ter oportunidade, do que ter oportunidade e não estar preparado. Oh, aleluia. Eu falei: rapaz, que palavra impactante. Evangelista Pablo, ele, até o comentarista, o entrevistador ficou assim, ó: rapaz, o teu pai é sábio, hein? Ele: meu pai é muito sábio. E é verdade, tem muitas pessoas que forçam a barra para ter uma oportunidade, mas não está preparado para aquela oportunidade. Aí quando foge das suas mãos, aí culpa Deus, culpa todo mundo, porque não está preparado. Mas quando ele se prepara, ele não se preocupa, porque quando a oportunidade chega, ele não vai deixar escapar das suas mãos, porque é Deus que está carimbando a vitória. Davi passou por isso. Davi soube esperar. Aleluia. Davi entrou na sala do rei, começou a cantar, ainda nada. Passa: quem é isso aí? Ah, esse é só o tocador de harpa do rei. Esse é só tocar harpa, a única coisa que ele sabe fazer. Mas Davi estava lá dentro do palácio, vendo como Saul se comportava quando estava bom, vendo como é que eram os trabalhos, aleluia, olhando os capitães da guarda, vendo como é que o exército se preparava. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele estava ali dentro, louvado seja, ele aproveitou a oportunidade. Você pode pegar essa palavra nessa noite, você pode pegar, a oportunidade ali era pequena, mas ele aproveitou como nunca. Oh, aleluia. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ver o grande, aleluia, sem dar valor. Aqui foi pregado aqui hoje agora, pelo nosso amigo evangelista, o corroborou agora, aleluia. A oportunidade era pequena, ele só era chamado para tocar harpa. Nas horas vagas ele ficava na dele, mas estava aprendendo. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, levante a sua mão, que eu vou ministrar hoje sobre a sua vida. É isso que Deus está me inspirando. Receba, tenha discernimento, receba o discernimento para você entender que por mais pequena que seja uma oportunidade que surgir na sua vida, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus te preparando para te colocar em algo maior. Aplaude ao Senhor nessa noite e recebe essa palavra. Oh, aleluia! Glória! Aleluia! Ó, ele tocava a harpa, andava no palácio e ia apacentar as ovelhas do pai dele. Unção traz trabalho. Me ajuda a pregar e fala para o seu irmão assim: unção traz trabalho. Você quer unção? Fala para que você quer unção.
esteja pronto para trabalhar. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Antes Davi só apacentava ovelha, mas depois que ele recebeu unção, teve que matar urso, teve que matar leão, teve que ir para o palácio, tocar harpa, e nas horas vagas tinha que voltar para apacentar as ovelhas do seu pai. Que isso, pastor Alex? Me prova no texto. Está no texto. Quando o gigante se levantou, onde é que Davi estava? Na casa do pai. Filho, tu não vai para lá tocar harpa? Tu não vai, aproveita que tu vai tocar harpa. Toma aqui, ó, leva queijo, leva mel, leva tudo para os seus irmãos e também para o rei. E procura saber como é que estão as coisas. Olha aí, o pai estava preocupado com os irmãos, mas não estava preocupado com o Davi, que poderia enfrentar um perigo no meio do caminho. Vamos deixar isso para uma outra oportunidade. E Davi levou. Então ele mesclava o tempo dele para lá e para cá. Ele remia o tempo dele para poder realizar aquilo que foi colocado nas tuas mãos. Eu posso liberar essa palavra? Quem vai dar agora nessa palavra? Aleluia. Na presença de Deus não existe muita ocupação. Ele te dá sabedoria para você remir o tempo. Irmãos, Ele te dá sabedoria para você remir o tempo. Aleluia. Às vezes eu fico, agora eu vou falar de mim, às vezes eu fico de bobeira. O dia acabou, quando eu sento lá para poder ver o que eu fiz, rapaz, eu fiz tanta coisa. Oh, aleluia. E ainda tive tempo de adorar e glorificar o nome do meu Senhor. Oh, aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Oh, glória. A outra oportunidade que ele teve, quando Deus viu que Davi estava preparado, ele matou o gigante, venceu. Vamos lá, irmãos, porque só tenho 9 minutos. Davi matou o gigante. Outra... Oh, Jesus, vai me fazer entrar por isso aqui, Jesus? Oh, meu Deus. Outra pedrada na vida de Davi, que Davi venceu. Ele matou o gigante, ajudou o rei, e recebeu lança para morrer. Davi aqui ele sofre e vence a pancada da ingratidão. Por causa de ciúme, de inveja, Saul foi ingrato. Porque se não fosse Davi, eles ainda estariam escondidos em covas, correndo do gigante. Ou até mesmo já tinha perdido o reinado para os filisteus. E olha que Davi, ele não foi diretamente, porque quem tem unção de verdade respeita a liderança que tem. Ele não foi diretamente matar o gigante, não. Ele foi até o rei. Rei, não se preocupa não, meu rei. Deixa que eu mato ele, eu vou matar ele. Davi poderia ser prepotente. Não, a unção está comigo, já matei ele, eu vou matar, mas não. Ele foi até o rei. Tocava a harpa para o rei, ele via o particular do rei, viu que o rei era tripulado, viu que o rei estava angustiado, mas mesmo assim, ele respeitou tanto o rei, que ele teve 2 oportunidades de matar, mas ele não matou e disse, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Oh glória! E ele foi verdadeiro em seus sentimentos, ele respeitava tanto a liderança dele, que quando Saul morreu, ele chorou amargamente, aleluia, a morte de Saul. Ele não recebeu com alegria a morte de Saul, porque ele entendia a autoridade que estava sobre a vida de Saul. Venceu o gigante, venceu a ingratidão. Chegou o tempo da exaltação, foi ungido, virou rei primeiro em uma parte do reinado, depois se tornou rei de toda Israel, formou o exército, os valentes. Eu estou preparando um estudo dos valentes para a gente se edificar aqui. Os valentes de Davi vai ser uma bênção. Ele foi desbravando, e agora Israel se torna uma potência bélica, uma potência em exército. Ninguém consegue derrotar Israel por causa de Davi. Ninguém se atrevia a encarar. Quem encarava Davi não perdeu uma guerra. Davi não me mostra na Bíblia Davi perdendo alguma guerra. Ele não perdeu uma guerra como rei, conforme eu falei. Mas teve um dia em que os reis saíam para guerrear,
para poder mostrar apoio para o exército. Porque tinha isso na política antigamente. Havia uma época, mediante uma guerra, o rei poderia até ficar no reinado um tempo, mas existia uma época que o rei tinha que sair para poder levar o exército adiante. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse período em que os reis saíam para guerrear, Davi começa a se entregar para ele mesmo, ou seja, para a sua própria carne. O texto diz que ele não foi guerrear. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Seguindo essa linha de raciocínio, pela lógica do texto, Davi pensou: sou rei, já guerrei muito, tenho um exército poderoso, quer saber? Vou não. Ninguém me vence, ninguém vence Israel. O Senhor dos exércitos, não adianta eu ir se o Senhor vai na peleja. É porque quando a gente não quer fazer, a gente joga logo para Deus, né? Só que tem coisa que é para Deus, mas tem coisa que é para a gente. Tudo é, não, Deus sabe. Deus sabe. Rapaz, essa frase aqui é uma frase que o inimigo gosta às vezes. Deus sabe de todas as coisas. Isso é um perigo quando ela é mal colocada. Ele ficou no palácio, enquanto o povo foi guerrear. É aquilo. Irmãos, igreja, quem está me ouvindo aqui, diga glória. Porque essa aqui é a palavra revelada. A gente às vezes tem a tendência, porque fez 10 coisas boas, a gente acha que pode fazer uma coisa ruim. Também eu faço isso. Também eu faço aquilo. Também. Só hoje. Quem sabe de mim sou eu. Ninguém paga as minhas contas. Vai! O inimigo é especialista em colocar isso na nossa mente. É igual eu estou pastoreando. Está uma benção. Mas se não é verdade? Se tiver alguma pontinha, já era, filho. Acabou o pastor bom. É igual no trabalho, você pode trabalhar com excelência. Falhou uma vez, acabou o empregado bom, filho. E sempre tem alguém nos bastidores para bater palma quando isso acontecer. Ei, meu Deus, Jesus está falando aqui, hein? Aleluia. É por isso que Jesus falou: seja simples como uma pomba, mas também seja prudente como a serpente. Louvado seja o nome do Senhor. O que nos edifica não é elogio. O que nos edifica não é tapinha nas costas. O que nos edifica é a presença de Deus na nossa vida. É a gente entender que Deus é conosco. A gente fazendo certo ou a gente errando, o Senhor jamais vai nos abandonar. Glória! Ele não abandona. Davi ficou. Ali foi a derrota dele. Venceu para o pecado da lascívia, da prostituição, do pecado sexual, do palácio dele. Ele viu uma mulher se lavando, porque tinha acabado os seus dias de purificação. E automaticamente, quando ele olha aquela mulher se lavando, o espírito da lascívia entra nele. Porque isso é um espírito imundo. Nós estamos aqui hoje lidando com libertação. Tem coisa que a gente pensa que não tem nada a ver, mas tem a ver sim, irmão. Quando a gente vê, a gente já está envolvido. Ele ficou tão cego. O mesmo demônio que usou ele, usou o filho dele, quando o filho dele se apaixonou pela minha irmã dele. Você viu lá depois? O camarada ficou tão cego pela menina que ele fez de tudo. Enquanto não teve a menina, ele não se fez. O texto deixa bem claro que quando ele fez o que queria, ele se enojou dela. Quando as pessoas confundem paixão ardente da carne com amor, a paixão, ela inflama a tua carne, tu fica cego, dá até febre. Eu quero, porque tu fica alimentando aquilo na mente. Aí depois que você consome o ato,
O espírito que te envolveu, que te deixa lá e depois você fica perdido. Aí vem o espírito que te envolveu, ele sai. Isso aqui é libertação. Quem está entendendo aqui? Quem tá ligado, diga glória a Deus. Quando o espírito sai, aí ele fala para o acusador: pode vir, acusador, eu consegui derrubar ele, eu consegui derrubar ela. Aí vem o acusador: tá vendo? Tu vai para a igreja por quê? Você caiu, tá na fornicação, não vai para a igreja não. Olha, vai descobrir, olha, vai. Aí a pessoa fica: meu Deus, eu já fiz a besteira, e agora? Eu vou ficar, eu não faço. Aí cai um acusador. Algo que Davi poderia ter evitado. Era só ele ter ido para a batalha. Mas sabe o que eu acho interessante? Que a gente sabe o que aconteceu. Davi errou. Diga comigo: um abismo chama o outro. Ficou fraco. Um abismo chama o outro. Cuidado. O primeiro abismo é assim, ó. Consegui desenrolar. O segundo abismo, ainda está no meu controle. Mas quando cai no abismo maior, aí fica difícil. Davi, quando viu, caiu no abismo. Primeiro abismo. Diga comigo: primeiro abismo, não foi para a guerra. Fala: segundo abismo, olhou para onde não deveria. Ficou fraco. Olhou para onde não deveria. Terceiro abismo, consumiu o pecado. Porque a Bíblia fala no Novo Testamento: os olhos dão luz ao pecado na mente, e o pecado sendo consumado nas mãos gera morte. Quarto abismo, engravidou a mulher. Diga: engravidou a mulher, que foi Betseba. Fala outro. Quarto abismo, olha, ó, quatro abismos, né? Agora, quinto abismo, né? Quinto abismo, tramou a morte. Porque é mais fácil matar do que se arrepender. Lá se que levar. Mas ainda bem que aqui tem coração disposto a se derramar na presença. Cadê você? Eu estou sentindo hoje é noite de libertação. Aleluia. Porque tem pessoas que preferem maltratar, preferem fazer ignorância, preferem abandonar do que se arrepender na presença de Deus. Mas não tem jeito, não adianta se esconder. Uma hora Deus vai chamar para o particular. E quando Davi pensou que estava tudo encoberto, Deus levantou o profeta. Vamos deixar isso aqui para uma outra hora. Vamos entrar no Salmo. E no momento da sua angústia, no momento da sua dor, no momento em que ele parou de se suicidar, parou de querer se matar, porque é o que ele estava fazendo, ele entendeu que a única saída para ele era buscar a presença de Deus. E no meio da sua angústia, qual era a luta dele? Inimigo? Não. Qual era a luta dele? Alguém acusando ele? Não. Ele diz aqui, a maior luta que ele teve ali naquele momento, ele não estava mais sentindo a presença de Deus como ele sentia. Irmãos, ele ficou muito tempo escondendo o pecado dele, sem sentir Deus. Porque pecado, quando não é confessado, quando não é abandonado, você sente até emoção, mas aquela presença que faz o coração arder, você não sente. Porque o nosso Deus é santo. Diga comigo: Deus é santo. E Ele exige que o templo que Ele habite também seja santificado. Oh, aleluia! Só quem é templo do Senhor e que quer santificação, adora Ele nesta noite. Glorifica o nome dEle nesta noite. E ele foi buscar ao Senhor.
Ele estava na mão do homem. Eu esqueci o nome do capitão agora, que levou a carta pro chefe lá para matar o menino. Tanto que depois ele falou para o filho dele: toma cuidado com ele, porque quando você está em pecado, você não confessa, o diabo sempre tem alguém para ficar te acusando. E aquele soldado, esqueci o nome dele agora, eu esqueci o nome do camarada agora, gente. Ele tinha um trunfo contra Davi. Davi estava comendo na mão dele, porque quando a gente não confessa, quando a gente não abre, a gente fica comendo na mão do diabo. Oh, aleluia! O perdão de Jesus é libertador na nossa vida. Todo acusador cai por terra quando a gente confessa para Jesus. Ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão. Olha aí, está no plural, não está no singular, está no plural, das tuas misericórdias. Quem está sentindo essa misericórdia plainar sobre a nossa vida aqui nessa noite? Aleluia. Eu estou sentindo Ele. Só quem tem poder de lavar a alma do pecado é Ele. E Yeshua Mashiach, Jesus o Cristo, é Ele que tem poder para perdoar pecado. E ele começa a confessar, ele começa a dizer o estado dele. Olha, o homem que até então deixou a prepotência entrar, deixou o orgulho entrar, agora reconhece que é um pecador. E eu termino aqui porque a hora não nos ajuda. Porque no versículo 8 ele fala: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. A Bíblia fala que um coração alegre formoseia o rosto, mas um espírito abatido faz secar os ossos. O pecado encruado na gente faz a gente ficar fraco, faz a gente adoecer. E aqui ele fala aqui: olha, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, meu Deus, e renova em mim um espírito reto. Oh, é tão bom reconhecer. Ele falou: cria em mim. Eu já falei isso aqui várias vezes, vou falar de novo. O verbo criar, ele só está entrelaçado à pessoa de Deus, porque só Deus tem poder de criar algo naquilo que não existe. Em toda a Bíblia Sagrada, quando você vê a palavra criar, você vai ver que Deus está no negócio, porque ninguém tem poder de criar do nada, criar alguma coisa, só Deus. E o salmista e o Davi, como um bom servo, como um bom israelita, ele sabia que o poder da criação estava em Deus. Mas o melhor ainda, para a gente glorificar, ele olhou para dentro dele mesmo e viu que a única coisa que tinha era um coração adúltero, era um coração assassino, era um coração mentiroso, era um coração, como é que se diz, manipulador. Mas ele não queria continuar daquele estado, porque aquilo estava afastando ele na presença de Deus. E ele fala: Senhor, eu sei que eu não tenho, mas eu sei que o Senhor tem poder de criar. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração puro, um coração puro. A tua filha me inspirou muito aqui. Tu vê ela correndo aqui, ó, o coração puro, correndo no altar, brincando, oh glória. Só o Senhor sabe a alegria que está movendo ela nesse altar. Só ela sabe a intensidade da presença. A criança não sabe se expressar, mas o coração dela é puro. Jesus uma certa feita falou: não repreenda as crianças, deixa vir a mim, porque delas é o reino dos céus. O que Jesus quis dizer? Olha, vocês todos aí, os meus discípulos, os fariseus, com anos e anos de estudo da Torá, vocês com as
experiência, vocês nunca vão chegar ao grau de intimidade que uma criança tem dessa. Sabe por quê? Porque o coração dela é puro. O coração dela é puro. O coração dela é puro. E o que é um coração puro? É um coração sem malícia, é um coração sem maldade, é um coração, louvado seja o nome do Senhor, que tem sensibilidade de sentir a presença de Deus. Um coração puro consegue logo detectar quando Deus está derramando a sua glória, aleluia, na igreja. Ele não tem, já viu uma criança? Você pode falar, né? Quando você chega do trabalho, eu creio que ela pula no teu pescoço, ela, papai chegou, papai chegou. Assim é um adorador de Deus com o coração puro. Quando o papai chega, ele não quer nem saber, ele quer pular no pescoço do papai e adorar o nome dele. Glória! E ele diz: ó, eu fecho e renova. Diga comigo, renova. Diga bem forte, renova em mim um espírito voluntário. Aqui eu termino. Por que Davi pediu renova? Porque o coração Davi não tinha, mas o espírito ele tinha. Só que o pecado, oh glória, apagou o fervor, apagou a vontade de obedecer. Olha, voluntário, fala de voluntariedade. Davi ele tinha voluntariedade em estar na casa do Senhor. Quantas vezes ele dizia: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas depois do pecado, quantas vezes Davi falou isso? Porque o pecado não confessado nos afasta da presença dele. Mas ele falou: se renova, se coloca de pé, vamos orar, igreja. Ele se renova.